seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Oh, que bênção poder estar na casa do nosso Deus, para junto com os irmãos adorar e exaltar o nome santo desse Deus que é, aleluia, e sempre será o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Também eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas na gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Creio eu que Deus nesta noite tem uma palavra poderosa, não só para os que estão aqui dentro da casa, mas para você que está em casa, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Deus falará contigo em nome de Jesus. Louvado seja e exaltado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Então, irmãos, nós estamos na lição de número 15, que tem, aleluia, e também estamos numa lição que tem como tema a supremacia das Escrituras, que é a inspirada e inerrante palavra, e infalível palavra do nosso Deus, aleluia. Estamos aí num estudo bem abençoado, para a glória do nosso Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Então estamos na lição número 15, já foi dito aqui, pelo nosso irmão dirigente, diácono Gabriel, e também por ele foi lido, aleluia, o nosso texto áureo, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 4. E também foi lida pelo nosso dirigente, a verdade prática, que diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Louvado seja Deus. Então, já entendemos que a lei, aleluia, do Antigo Testamento, ela não pode salvar, mas ela apontava para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para os nossos objetivos. Temos 2 objetivos nesta lição, que é estudar o Pentateuco, que é a lei de Deus, e também vamos estudar os evangelhos, a mensagem de Cristo. E nossa palavra-chave desta lição é revelar. Aleluia. Louvado seja Deus. Também temos a nossa leitura bíblica em classe, que foi lida também aqui pelo nosso diácono. Aleluia. O diácono Samuel, que leu aqui, aleluia, a nossa leitura bíblica em classe. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossa introdução diz assim: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possui igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Então, nesta lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Como falamos aqui, aleluia, na verdade prática, ela aponta, aleluia, a lei aponta, aleluia, para Cristo. E os evangelhos, aleluia, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, vamos se dizer assim, vai fechar com chave de ouro, aleluia, sobre o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja para todo sempre o nosso Deus. Então vamos para o tópico 1, aleluia, que tem como tema o Pentateuco, a lei de Deus. O subtópico se refere aos 5 livros da lei, louvado seja Deus. Está com a letra meio pequena, né, irmãos? Mas eu acho que é só esse slide que está assim. Depois vai aumentar as letras. Eu vou ler esse aqui, eu não vou pedir para a igreja que está muito pequena essas letras. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teuxos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificar nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor Jesus, aleluia. Então, a Torá, aleluia, é para identificar a lei que está escrita ali, a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei do Senhor. Essas leis, se nós formos ler no livro, nos 5 primeiros livros, nós vamos aprender muito acerca, aleluia, de como os israelitas deveriam agir, de como os israelitas deveriam pensar, de como os israelitas, aleluia, deveriam estar perante o seu Deus. Louvado seja Deus. Então, deveria ter uma base. Por quê? Porque nós sabemos que o povo de Israel, o povo, quando saiu do Egito, saiu com as práticas do Egito, saiu com, vamos dizer assim, com as crenças lá do Egito, dos deuses do Egito, da adoração. Sabemos que o Egito adorava o Deus Sol, o Deus Lua, adorava animais, adorava vários tipos de deuses. Então, Deus, para que tirasse isso do coração dos israelitas, colocou as suas leis, os seus estatutos, aleluia, para quê? Para que o povo viesse andar conforme a vontade de Deus, conforme a direção a qual Deus dava para o seu líder, para o homem de Deus, o profeta, aleluia, a qual estava na frente do povo. Amém? Então a lei, como nós dissemos lá no início, ela foi uma base, um alicerce. Depois mais nós vamos ver para que a lei servia, para que a lei foi posta para o povo, aleluia. Então a lei foi uma base, para que, aleluia, o povo de Israel, o povo escolhido, andasse perante o seu Deus, conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, desde o princípio, quando Moisés escreve, desde o primeiro capítulo de Gênesis, ele vem escrevendo, dizendo que o nosso Deus é santo, ele é santo, santo, e ele exigia, aleluia, que aqueles que se chegassem para ele, aqueles, aleluia, que levasse o nome desse Deus que fez os céus e a terra, também fosse santo. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira, aleluia. Por isso tem as leis, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar para o subtópico de número 2, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico de número 2, diz assim: a grandeza da lei, louvado seja Deus. Aqui está. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. 3 aspectos vamos estudar a lei agora: leis morais,
que possuem validade permanente para todos os povos. As leis cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus e as leis civis que diz respeito à responsabilidade de Israel como cidadão. Aleluia. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade para a sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Oh glória! A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, louvado seja Deus. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça, aleluia, aleluia, o plano da redenção humana em Cristo, louvado seja Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vemos aí que tem 3 aspectos, né? 3 aspectos, tem 3 tipos de leis. Então, a lei moral, que possui validade permanente, aqui o escritor coloca permanente. Então, essa lei, aleluia, ela nos alcançou e ainda é válida para nós. Amém? E qual é essa lei, a lei moral? Louvado seja Deus. É os 10 mandamentos do nosso Deus, que é válido, louvado seja o nome do Senhor, que devemos seguir, que devemos obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Temos também as leis cerimoniais, que lá na frente nós vamos ver, que ela foi para o povo de Israel, como eu disse ainda agora, para ser instruído, para andar conforme essas leis. Teve leis cerimoniais, e leis cerimoniais nós sabemos, que é os rituais de culto, aleluia, os sacrifícios, aleluia, tudo aquilo que Deus ordenara, que Moisés viesse fazer no meio do povo, o tabernáculo, a arca, aleluia. Então, tudo que Deus ordenou a Moisés, aleluia, tinha um sentido, louvado seja Deus, aleluia. Então, era uma base para o povo de Israel. E também temos as leis civis, que diz respeito à responsabilidade de Israel como cidadãos. Então, Israel saiu do Egito como nação eleita de Deus, aleluia. Como nação, Deus diz: Israel é minha nação eleita. Então, essa nação, aleluia, sabemos que toda nação tem suas leis, tem seus tratados, louvado seja Deus. Então, Deus ali estava criando a base para que Israel viesse ser verdadeiramente uma nação, mas uma nação santa no meio da terra, louvado seja o nome do Senhor. Israel, Deus criou toda a base, criou as leis, para que Israel viesse ser diferente perante os povos, aleluia, mas como uma nação santa, aleluia, uma nação santa, irmão. E se tem lei que vem da parte de Deus, tem que ser obedecida, tem que ser atendida, louvado seja Deus. Há uma base, aqui dentro dessa palavra, há uma base, que vem desde o princípio, aleluia,
para que você não venha se perder no caminho, para que você não venha, aleluia, se desviar, aleluia, da direção de Cristo, da direção do céu, da direção, aleluia, das moradas eternas. Há uma base aqui dentro desse livro. Oh Espírito Santo, aleluia. Então tem as leis civis, aleluia. E o escritor coloca aqui que a nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a lei, as outras leis que regem os países, aleluia, é bom, para ter ordem dentro de uma nação, mas para nós que somos filhos, para nós, aleluia, que aceitamos essa lei, aleluia, o que vale para nós é esta lei, aleluia, a lei, por quê? Porque não foi regida por mão de homem, não foi regida pelos tribunais, não foi regida pelos magistrados, pelos deputados, pelos senadores, não, foi regida por Deus, ela foi regida, aleluia, e ela é santa, o mandamento de Deus é santo, ele é justo, ele é bom, porque a lei é espiritual, louvado seja Deus, aleluia. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, louvado seja Deus. Aqui em Romanos 10, 4, aqui, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se nós não for buscar, irmãos, a saber o que significa esse versículo, às vezes tem muitos que lêem esse versículo lê errado. Por quê? Porque está dizendo aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, está dizendo fim. Mas aqui o escritor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a finalidade da lei, aleluia, é Cristo. Não que a lei seria findada, acabada, não, ela é válida até hoje. Então ele quer dizer que a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo veio, depois na frente nós vamos ver, para que a lei se cumprisse verdadeiramente, aleluia. Cristo veio, aleluia, para que a lei, aleluia, que Deus entregou para Moisés, para o seu povo, aleluia, chegasse até nós, louvado seja Deus. E ela chegou até nós, porque estamos estudando hoje, aleluia, acerca desta lei, que é a lei do nosso Deus, aleluia. Vamos passar para o subtópico número 3, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, aleluia. E assim serviu como aiô, louvado seja Deus, para os conduzir à redenção em Cristo. Gálatas 3:24. E a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Gálatas 3:22. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas 2:16. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho, oh aleluia. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina.
E todo aquele que permanece em Cristo não peca. Aleluia. Então Cristo veio para que se cumprisse. Todos nós sabemos que Cristo se fez pecado, Ele tomou sobre si toda, aleluia, o que a lei trazia, tudo que a lei nos condenava, Deus colocou sobre si, aleluia. Coloca aqui, o pecado do Josué, coloca aqui, a enfermidade dele também coloca, aleluia. A lei condena isso aqui, coloca aqui que eu vou carregar, esse madeiro eu carrego, esse fardo eu carrego, aleluia. E o Senhor nos deu a graça que hoje nós vivemos nesta graça, aleluia. Eu estava estudando, irmão, essa palavra, e eu dentro do quarto eu chorava. Por quê? Porque nós não merecíamos. Ei, entenda que eu estou te falando. Você não merecia, aleluia, porque a lei te condenava, aleluia, os teus pecados a lei condenava, mas Jesus veio e morreu por mim, morreu por você. Ei, você que está em casa, Jesus veio para que a lei se cumprisse e nos entregou, aleluia, a graça. Ei, o teu pecado pode ser perdoado sim, Jesus, Ele perdoa, o teu erro, Jesus perdoa, louvado seja Deus. O Espírito Santo. Você viu como um aiô, a lei, você viu como, vamos dizer assim, como mestre, o principal de Deus para o povo, para que se cumprisse, aleluia, em Cristo, e Ele nos resgatou. Ele nos deu vida mediante o Evangelho, diz aqui, aleluia. Cristo único, o único sem pecado, cumpriu todos os requisitos. Por quê? Porque homem nenhum na terra, profeta nenhum na terra, aleluia, cumpriu os requisitos que Deus queria, para que fosse o sacrifício perfeito, aleluia. Mas Jesus cumpriu, aleluia. Ele veio em carne, como diz João, e habitou entre nós, aleluia. Sentiu a dor que eu sinto, aleluia. Sentiu, aleluia, a minha dor, o choro que eu choro hoje, que você chora hoje. Jesus sentiu, chorou, Ele passou porque você passa, aleluia. Mas Ele venceu tudo, aleluia, venceu tudo. E Ele diz que nós iremos vencer também no nome dEle. Louvado seja Deus, aleluia. Vou ser bem breve, irmãos. Glória a Deus. Vamos para a sinopse desse tópico, que diz assim: a lei esboça o plano da redenção em Cristo, pelos méritos da cruz de Cristo. Fomos resgatados da maldição da lei. Amém? Glória a Deus. Passamos para o tópico 2, que diz assim: os evangelhos, a mensagem de Cristo. Aleluia. Primeiro subtópico, o conceito de evangelho. Eu vou pedir ajuda para a igreja, que eu vou tomar uma água para melhorar minha garganta. Amém? Vamos lá no 3. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Então aqui o termo evangelho tem duas origens do grego. Aleluia. Na verdade tem origem no grego. Evangelho, com o significado de boas novas. Aleluia. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 15, 7 e Atos 20, 24. Seus autores são chamados, aleluia, de evangelistas, que significam portadores de boas novas. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especificamente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem do evangelho é única. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que o evangelho é boas novas. Jesus diz que ele veio trazer as boas novas do céu. Quando ele começa a pregar, ele prega dizendo: é chegado o reino de Deus na terra. Aleluia. Então ele estava trazendo ali boas novas para aquele povo. Aleluia. Um povo que estava cansado, um povo que estava, aleluia, sobre o jugo, aleluia, dos romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aparece e começa a pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Trazendo boas novas para aquele povo, curando, salvando, libertando, limpava os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse evangelho é boas novas, é algo diferente. Aleluia. Algo que os sacerdotes, aleluia, os levitas, aleluia, não fazia na época que Jesus chegou fazendo. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos. Aqui o nosso editor está dizendo que são parecidos, são iguais, vamos dizer assim, foi extraído um do outro, mas por pessoas diferentes, por homens diferentes. Nós podemos ver que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, para o povo de Israel. Aleluia. Podemos ver que Mateus, ele apresenta Jesus como rei, logo no início, como descendente de Davi. E Mateus escreve a sua genealogia até Abraão, e para isso, para os judeus, bastava. Aleluia. Chegou até em Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Aleluia. Abraão é o nosso pai, é o herdeiro que Deus entregou para ser o pai de grandes nações, o nosso pai. Aleluia. Então, o povo não ligava muito de Abraão, vamos dizer assim, de Abraão até, aleluia, até o início, porque tem a história, tem os contextos, e nós sabemos que do início Deus expulsa Adão, Eva do jardim, tudo aquilo, que entra o pecado no mundo. Então os judeus, aleluia, eles estudavam e apreciavam mais de Abraão, quando Deus escolhe Abraão, quando Deus escolhe a nação eleita, aleluia. Então, nós vimos que Mateus escreve para os judeus, e Marcos, ele apresenta Jesus como um servo, como um herói. Por quê? Porque ele estava escrevendo direcionado aos romanos naquela época. Aleluia. E Marcos apresenta Deus como herói. Se nós lermos o livro de Marcos, nós vamos ver que Marcos apresenta Jesus na agilidade.
Marcos não escreve genealogia porque ele sabia que os romanos não iam estar interessados. Nós não queremos saber quem é pai de Jesus, de onde ele veio, não. É por isso que eu digo que Deus trabalha, aleluia, de maneira especial, para que nós venhamos entender, para salvar o homem, para tirar das garras de Satanás o homem, aleluia, e trazer para a sua verdadeira luz. Então Marcos, ele apresenta Jesus como herói. Ele escreve dizendo: e logo Jesus curou, e logo Jesus salvou, e logo Jesus ressuscitou, porque os romanos queriam isso. Aleluia. Então Marcos apresenta Jesus como herói. E Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo. Foi lido na nossa leitura bíblica em classe. Um homem grego, assim sendo, foi dedicado aos gregos, o Evangelho de Lucas, que por sua vez, a história, aleluia, eram estudiosos e acreditavam nos seus vários deuses, aleluia, nos seus vários deuses pagãos, como Zeus, Diana, Ares, etc. Lucas escreve sua genealogia até o início. Então nós vemos que Mateus escreve até Abraão, porque estava escrevendo para o povo, aleluia, judeu. Mas Lucas escreve a sua genealogia até o início, apresentando quem era o Pai de Jesus, o Pai Celeste, o Deus que criou o céu, criou a terra, o Deus que, aleluia, separou um povo escolhido, o Deus, aleluia, que está aqui nesta noite, através do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então ele apresenta, são iguais, mas era direcionado diferente, porque Deus queria salvar. A vontade de Jesus era salvar, a vontade do Espírito Santo é libertar, e nós temos esse privilégio, irmão, nós temos a palavra em mão, aleluia, vamos direcionar essa palavra aos corações. Há muitos, aleluia, vamos dizer assim, conjecturando, há muitos romanos, aleluia, e você, aleluia, louvado seja Deus, é Lucas. Você é Lucas para entregar a mensagem de Cristo, aleluia. Vamos dizer assim, há muitos judeus lá fora, e você é Mateus para entregar a mensagem de Cristo. Há muitos gregos lá fora, e você tem essa responsabilidade de entregar a mensagem de Cristo, aleluia, de pregar o Evangelho, aleluia, de mostrar quem é o herói verdadeiro, o Filho do Deus que fez os céus e a terra, aleluia, glória a Deus. Embora retratada de modo distinto, a mensagem do Evangelho é única, aleluia. A mensagem do Evangelho é Cristo, aleluia. A mensagem do Evangelho é o nosso Senhor e Salvador Jesus, aleluia. Vamos para o subtópico de número 2. Diz assim: a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após batismo nas águas, Mateus 3,16, a sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, as boas novas, com a qual nós falamos agora. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, amém? E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, aleluia. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, louvado seja Deus. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e também o filho de Deus. Sua vida inaugurou o começo do reino e requer a conversão dos pecados. O reino,
aleluia, aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Louvado seja Deus. Então os evangélicos indicam, aleluia, a soberania do Pai de Jesus, o nosso Pai, tanto no presente, agora, quanto no futuro. E nós sabemos que o que nos aguarda no futuro é tremendo, é maravilhoso, louvado seja Deus. Por isso que Jesus veio, aleluia, morreu por mim e por você, entregou, aleluia, a palavra, os evangelhos aos nossos corações, louvado seja Deus. Para quê? Para que a mensagem de Deus, tanto no presente quanto no futuro, aleluia, seja pregada, seja anunciada, louvado seja Deus, seja ensinada, aleluia, seja alimento para o povo de Deus, seja alimento para a igreja, aleluia, e um futuro glorioso nos espera para nós que guardamos a mensagem do Evangelho de Cristo. Há um futuro glorioso que te espera. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Subtópico de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, a mensagem da nossa lição. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marco afirma que é preciso crer em Jesus para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e de graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem a fé no sacrifício de Jesus, arrependimento de pecados e um novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, aqui o escritor está dizendo que tem 3 títulos que apresenta Jesus. Apresenta Jesus como o Salvador, porque ele não veio fazer outra coisa. Aprendemos que não teve ninguém, aleluia, que agradasse aos olhos de Deus para esta grande missão. Não teve ninguém que agradasse, que, vamos dizer assim, que ingressasse no mérito e fazer aquilo que Cristo veio fazer. Não existiu. É por isso que ele veio como Salvador, aleluia. E também Cristo, porque ele é Senhor. E também como Senhor, aleluia, porque ele é o Filho de Deus, é o senhorio, o Filho do Deus dos céus, do Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus, ele registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Já olhou, já fez uma perspectiva na sua vida? Já olhou para trás? Da onde você veio, o que você era, aleluia, as práticas que você praticava, já olhou? Aleluia, se não fosse o Salvador, se não fosse o Cristo, aleluia, se não fosse o Senhor, aleluia, você não estaria aqui agora. A Bíblia diz que Deus lhe chamou para ser príncipe, princesa, para sentar entre os príncipes. Ei, aleluia, Deus te tirou lá daquela vida, aleluia, te salvou, louvado seja Deus, e te
te deu uma nova vida em Cristo, se não fosse Cristo você não estava aqui, se não fosse Cristo eu não estava aqui, se não fosse Ele, a tua família não estava aqui, se não fosse Ele, Cristo, se não fosse o senhorio de Deus, aleluia, você ainda estava lá, no lamaçal de pecado, jogado, aleluia, oh glória, mas Ele veio e te deu vida, Ele te salvou, Ele te remiu, Ele te santifica hoje, Ele te purifica hoje, aleluia, porque a mensagem de Deus tem que fazer efeito na tua vida, e eu creio que hoje ela está fazendo, a mensagem de Cristo está fazendo efeito em tua vida, aleluia, a mensagem de Cristo vai fazer efeito na tua vida, na vida, aleluia, da tua família, nos teus, aleluia, eu creio que esta mensagem vai fazer efeito, porque Cristo veio para salvar, aleluia, Lucas assevera que Ele veio salvar o que estão perdidos, o que estão perdidos da tua casa, aleluia, eu creio, eu profetizo, aleluia, através da mensagem, através da palavra de Deus, aleluia, que Cristo vai salvar o que está perdido, aleluia, João esclarece que Ele é o Salvador do mundo, eu creio que Deus pode salvar toda a humanidade, porque Ele é Deus, aleluia, aleluia, e nós estamos aqui, e a nossa oração é, aleluia, Senhor, salva milhares, Senhor, salva milhões, o nosso desejo é o mesmo desejo de Cristo, do Salvador, porque o desejo dele é salvar a humanidade dos seus pecados, Ele quer salvar, irmãos, Ele quer salvar, aleluia, Ele veio, Jesus veio, o Cristo veio, o Salvador veio, o Senhor veio, para que toda a humanidade, todos, sem exceção de cor, de tamanho, de religião, não, aleluia, Jesus veio para todos, mas infelizmente, aleluia, nem todos querem saber desta mensagem, nem todos dão crédito a esta mensagem. Deixa eu deixar uma palavra ao teu coração nesta noite, aleluia, dê crédito à mensagem de Cristo, dê crédito à palavra de Deus, aleluia, dê crédito, porque você é um privilegiado, aleluia, você é um privilegiado, ei, não perca por nada, aleluia, alimenta-se dessa palavra, aleluia, alimenta-se, aleluia, eu sei, aleluia, que todos os dias essa palavra se renova, e se você ler um versículo hoje, aleluia, Deus vai falar contigo, aleluia, se você ler ele amanhã, o mesmo versículo, Deus vai falar diferente, porque essa palavra ela é viva, então, não perca o privilégio de ler a palavra de Deus, de falar com Deus, de buscar a Deus, aleluia, os elementos dessa salvação inclui a fé no sacrifício de Cristo, e arrependimento de pecados, e um novo nascimento, aleluia, tem que ter arrependimento, tem que ter um novo nascimento, aleluia, e esse novo nascimento é quando nós se entregamos a Cristo, quando nós falamos assim, olha Deus, eu te aceito, Deus, eu me entrego, Deus, eu não sou nada, mas eu me entrego para ti. Ei, quando você fala isso, aleluia, Deus, Ele te ouve,
aleluia, Deus ele te salva, Deus te faz, aleluia, uma nova criatura. Quando você diz assim: Deus, eu quero, Senhor, eu quero esse evangelho, eu te aceito, eu te quero, Senhor. Quando você diz isso, Deus abre os braços e diz: vem, meu filho, vem, vem, minha filha, vem, porque eu morri na cruz para te salvar, para salvar a humanidade, para salvar aquele que estava perdido. Ei, se você der crédito à mensagem de Cristo, aleluia, e aceitar a Ele como o único suficiente Salvador e que pode te levar para o céu, aleluia, a tua história muda, a tua história muda, a tua história muda, louvado seja Deus. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna, aleluia. Você crê em Jesus? Ninguém crê em Jesus? Só o irmão Iax. Crê em Jesus, irmãos? Você vai ter a vida eterna. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna para ir morar no céu, louvado seja Deus. Termino já. Sinopse top 2. Olha só. Os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Amém? Conclusão: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas, aleluia. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça, aleluia, somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, temos aí a nossa próxima aula, que vai ser no sábado, dia 25, a lição de número 16. Irmãos, não perca por nada, aleluia, que eu creio que Deus vai falar poderosamente. E o tema dessa lição é: a Bíblia tem uma mensagem transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmão, essa era a lição de hoje. Eu quero aqui engrandecer o nome santo do meu Deus, por este privilégio, por essa oportunidade. Só tenho que dar glórias a Ele, porque Ele é fiel, irmão. Louva a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira. E também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, que tem nos dado essa oportunidade. Para mim, irmão, é um privilégio, e que a honra seja sempre para Deus, a glória seja sempre para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, e assim louvando a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja. Louvado seja Deus.